Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje um recurso bem interessante do Excel, que são as análises rápidas. Olha só, eu tenho aqui os meses e eu tenho aqui determinados valores de venda, por exemplo. E eu quero fazer o valor acumulado nessa coluna ao lado. Olha uma forma super fácil de fazer isso. Eu vou selecionar todos os meus valores. Quando eu faço isso, o Excel já está entendendo que ali existe um conjunto de dados e que ele consegue fazer algumas ações relacionadas a esse conjunto de dados. E o Excel me mostra esse botãozinho aqui. Quando eu passo o mouse nesse botãozinho, ele me fala que esta é uma ferramenta chamada de análise rápida e que eu também poderia acioná-la com o atalho Ctrl Q. Clicando nessa ferramenta, eu tenho várias situações interessantes. Ele pode pegar esse conjunto de dados e realizar ali algumas formatações condicionais. Por exemplo, marcando aqui barra de dados, ele já formata ali para mim. Eu tenho aqui também uma coluna de gráficos, onde ele detectou alguns tipos de gráficos que podem ser interessantes, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu tenho também uma coluna de totais, que é particularmente a que eu mais gosto. Por exemplo, se eu clicar aqui em soma, ele já gerou a soma embaixo para mim automaticamente. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Nessa coluna de totais, eu posso também fazer a média. Passando o mouse, veja que o valor já aparece. A contagem de valores ali, são 12 valores, 12 meses. O percentual que representa ali do total aquele conjunto. Se eu selecionei tudo, o percentual obviamente é 100%, percentual final. E assim por diante, soma acumulada, dentre outras informações. E o que eu acho que é o mais incrível dessa ferramenta? São essas outras opções que eu acesso clicando na setinha. Veja bem, perceba que tudo que eu estou fazendo com essas opções amarelinhas, ele vai fazer numa coluna lateral. Então, se eu selecionar, por exemplo, essa soma acumulada, ele vai colocar essa soma acumulada numa coluna lateral. Olha só, cliquei em soma acumulada. Ele gerou o acumulado mês a mês. No primeiro mês eu só tinha janeiro. No segundo mês eu tinha janeiro e fevereiro. Então, ele pegou esses dois valores, somou e colocou aqui. Depois, em março, ele pegou esses três valores, somou e colocou aqui. Olha que interessante isso de forma bem rápida. E tem outras opções, né? Com esse mesmo conjunto de dados, poderia vir aqui em totais e adicionar outras opções. Percentual do total, também eu acho bem interessante. Esses R$7.000 representam 10% do total. O total é quanto? Poderia indicar automaticamente aqui, ó. Vou marcar totais e vou colocar aqui a soma. Do total de R$67.000, 10,67% é esse valor aqui, ó, 7.210. Então, olha que interessante este recurso. E aí você pode explorar os outros, tá? Vai depender do seu tipo de dado, da informação que você tem ali. Por exemplo, para poder gerar gráficos, é mais interessante não apenas selecionar essa coluna. Se eu seleciono só essa coluna, o que vai acontecer? Na hora de clicar aqui em gráficos, os rótulos não aparecem. Olha só, esse 1, 2, 3, 4, 5 são os meses, mas eu gostaria que aparecessem os meses. Então, ao invés disso, eu seleciono as duas colunas, análises rápidas, venho em gráficos e eu tenho ali, por exemplo, coluna agrupada. Agora fica mais interessante. Vou colocar aqui do lado. Vamos fazer aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui onde está o acumulado percentual, eu vou apagar, porque eu quero, na verdade, que ele coloque o valor de soma acumulado. Vou vir em totais, soma, e vou colocar aqui a soma acumulada. Legal. Só que eu quero também pegar este valor e colocar os percentuais. Vou inserir uma coluna, que eu preciso para ele não poder sobrescrever. Vou clicar aqui em inserir, selecionei de novo os valores, volto aqui nas minhas análises rápidas e lá em totais eu vou indicar aqui o percentual do total. Legal. Então aqui eu vou chamar de percentual total e aqui soma acumulada. Você pode modificar os nomes aí, acumulada. Troquei ali. E você pode modificar os nomes de acordo com a sua necessidade. Quero colocar o percentual total aqui, o acumulado geral, claro que vai dar 100%, mas eu posso fazer isso aqui simplesmente clicando em totais, indicar a soma. Só perceba o seguinte, aqui eu estou com o valor monetário, coloque lá o percentual. Beleza, ajustou. E assim por diante, você pode ir fazendo diversas análises. Posso fazer, inclusive, tabelas dinâmicas com esses valores, tá? Poderia selecionar aqui, por exemplo, essas duas colunas, e lá nas análises rápidas, clicar em tabelas e tabela dinâmica. Já gerei a tabela dinâmica para aquelas informações. Vou excluir, porque não é o objetivo agora. Mas perceba que,
Dentro deste conjunto de análises rápidas, eu tenho diversas informações que podem ser interessantes. O que é mais importante é você analisar quais aquelas que são relevantes para o seu contexto atual. Poderia ser interessante eu colorir, por exemplo, valores que são maiores que um determinado valor de referência. Vou clicar aqui em maior que e vou mandar colorir de verde valores maiores do que 7.000. Vamos colorir de verde. Beleza, colorir ele também. Dentre diversas outras possibilidades. Explorem este recurso de análises rápidas de acordo com o conjunto de dados que estiver para você. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Opa! Curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.